filosofia já falava. Seitas, religiões que foram montadas após Jesus, que nem cristão era. A palavra cristão apareceu praticamente uma década depois em Ateus na Bíblia. E Jesus era judeu, mas judeu, cristão, espírita, muçulmano. Será que a gente não podia unir tudo e perseguir o amor? Que é Deus purinho, né? Olha, tem coisas que vão te conectar e coisas que vão te desconectar do todo. E é com você, na procura desse autoconhecimento. Poxa, por que aquilo me deixou tão nervosa? E por que aquilo me tira do prumo? Por que será que aquela palavra ou aquela pessoa ainda me irrita? E aí você faz esse mergulho para dentro, porque tem a ver com você. Por que coisas, pessoas, palavras e situações ainda conseguem tirar a gente do nosso equilíbrio? Deus não quer o seu fanatismo, Ele não quer a sua adoração. Deus quer que você persiga e ache Ele dentro de você. O seu pastor é fazer sem ele, sem o guru, sem o mestre, sem o intermediador. Conectar você nesse plano ao todo. Ao mesmo tempo que é simples, é difícil para algumas pessoas. Manter a prática de um exercício físico, de uma meditação, dominar as suas comidas, do que você come e fala, para depois começar a dominar os seus pensamentos e emoções, é um processo. Então, muita gente fala, Deus falou comigo e eu ouvi, cuidado. Aquele mensageiro que recebe aquele médium de nome tal, 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 o que importa é a mensagem. Trocaram Deus pelo sol, pela lua, por estátuas, trocaram Deus depois para adorar a chuva, a natureza. Lá desde trás, adoraram Deus como um meteoro que passou pela Terra. Deus está em tudo. E agora, seres de outros 3 trilhões de planetas que existem estão acoplando para quem quer ver com esse olho aqui na Terra. Mas quem já viu com outros olhos sabe que as naves sempre estiveram por aqui. Mas era coisa de doido falar. Então só existia vida na Terra, né? Quão egoístas nós somos. E aí, como isso não está na Bíblia, o pessoal vai falar que são o quê? Anjos caídos. E aí tudo é demônio, né, gente? Voltamos para a parte de que tudo que não é conhecido é endemonizado. Tudo que é adorado, você deveria desconfiar. No sentido que você deveria se adorar mais. Você deveria cuidar de você mais. Essa torcida que você adora, por um time de futebol, você deveria fazer por você mesmo. Esse cuidado de sair de casa, bem arrumado, das cores do seu time, ir até o estádio e fazer 2 horas lá na chuva, embaixo do sol. Será que você faria isso por você mesmo? Foram dividindo tudo. Dividiram o feminino, masculino, dividiram a gente em cores, em tamanho de nariz. E Deus foi se subdividindo também nesses fractais, né? Nós dividimos Deus em gênero, nós dividimos um Deus, só uma realidade, um Criador, em diversas sub-raças, subdivisões de entidades. Só existe uma força, só existe um poder. O resto é esquizofrenia. A gente sempre trabalhou o monoteísmo. Até os politeístas trabalham o monoteísmo, porque eles pegam aquele só para eles. É tão primitivo ainda fazer essa divisão. Toda vez que você se alinha à realidade, você vai passar por essa conexão de ter problemas e eles serem oportunidades de você crescer. E aí, mediante a esse sofrimento, você vai para dentro, numa humildade maior, observar seu orgulho, seu egoísmo e fica bonzinho. É indicado uma hora de respiração, oração ou meditação diária para você se conectar com esse todo. Mas nós temos deficiências, né? Se você não acordou nesse amor, você vai acordar através de uma falência financeira, que não deixa de ser uma doença. Puxa, mas estava indo tudo tão bem, e eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, e olha esses marginais aí fazendo festa todo sábado à noite. Aí você começa a se comparar. É normal você se comparar com o amiguinho que senta do seu lado, com a vizinha que mora na frente. É normal você fazer esse tipo de... Não é competição, mas se eu não estou bem, por que o outro está? Então, o que ele faz de diferente do que eu?
e você inicia uma observação. Sem você desenvolver uma força mental, não haverá progresso. Enquanto você não tiver o seu autodomínio, das coisas que você faz, do horário que você levanta, do que você come, do que você vai falar, de como você vai trabalhar, dos resultados que você vai obter, focando sempre em uma coisa só, sabendo tirar os distratores, sabendo tirar o que não interessa, aquele momento de foco até no seu trabalho para obter resultados. Enquanto você não se sentir fora deste corpo, no sentido de sentir, não haverá progresso. E vem depois da ordem, organização. Organização é evolução. A consequência disso é inevitável. Na desordem não haverá progresso, vai haver futuro sofrimento. Mas é sentar numa arquibancada e assistir. Mas você não vai perder a sua vida sentando na arquibancada para assistir a vida do outro que vai falir, que vai ter uma doença daqui a 10 anos, que vai ter um acometimento familiar, que vai passar por um laço de Deus. Você vai fazer a sua parte, que é todos somos um. Esse seu vizinho, essa sua amiga que você chama de irmã, esses seus colegas que você chama de irmãos na igreja, esses colegas que trabalham com você, verdadeiros cobras comendo cobras, são seus irmãos, quer que nós queiramos ou não, é o mesmo campo magnético. Nós somos todos um, mas isso não entra na nossa cabeça. Então a gente se subdivide, se trata mal, se xinga, se julga, e tudo que eu faço ali, o que reverbera em mim? Questão de minutos. Vai reverberar algo nada positivo. Outro dia eu sentei em oração e eu pensei, Deus, eu vou pedir paz, tranquilidade para eu agir nos problemas e percalços do dia a dia. Eu vou te pedir sabedoria para saber lidar com as pessoas que batem de frente comigo. Ou será que eu que sou tão dura bato de frente com elas? Eu precisava ter um pouco mais de amor, bondade dentro do meu coração para poder viver essa vida com mais calma, tranquilidade, serenidade. Eu pensei em pedir tudo isso para Deus, mas aí eu optei por ficar em silêncio e receber essa presença. E sentir o que Ele quiser me dar, bênção. Para entrar dentro do meu corpo, dos meus chakras, das minhas reações, da minha infância, dos meus traumas, para ir iluminando com esse amor e bondade todos os meus medos, para ir colecionando vitórias dentro de toda essa vida material. Eu pensei em pedir também proteção para o futuro que está vindo da transição planetária, mas eu pensei, se eu tiver que passar por ela e ser com sofrimento, tem algo a ser aprendido. E se eu puder passar por ela ensinando, em calma, dentro do meu lar, com a minha família, vai ser uma bênção também. Outro dia eu pensei também, se eu não tivesse comida, passasse fome, a gente não morre bebendo água, né? E foi uma coisa que me acometeu também. Eu sou ainda pegada, né? A fome, a vontade de comer um doce, uma pipoca, como nós somos apegados. Depois eu olho para pessoas e eu percebo nitidamente uma carência ainda envolvida nesses relacionamentos. A gente precisa crescer muito ali. Seres espirituais são altamente evoluídos nesse sentido de infantilidade zero e maturidade zero. São mais racionais, com certeza, conseguem lidar com as suas emoções, com esses medos, com essas reações, de uma forma mais sutil. Você já pensou em não reagir hoje? Você já pensou em não responder aquele xingamento? Ou aquele julgamento sobre você? Como é difícil. Por vezes eu contorço meus dentes, deitada no meu travesseiro. Mas eu hoje consigo dominar essa raiva. Esse instinto meu hoje, ele é interno. Ninguém consegue ver para fora. Eu já consegui controlar essa fractal de tantos outros que precisam ser. Quais são os pontos que você ainda precisa conter para que continuem seus defeitos mais internos? Quais são os pontos que ainda externalizam e machucam a vida de outras pessoas que são seus irmãos, que são você? Que essa reflexão sirva para você melhorar cada dia mais os pontos, decisões da sua vida. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.